Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar hoje, na verdade, da continuidade que eu ministrei semana passada. Eu ministrei semana passada para quem estava presente. Quando eu dei o exemplo da vida de Paulo, que Paulo, depois que ele teve uma experiência com Deus, ele foi conhecer esse Deus a quem ele teve uma experiência. E ao ponto que ele começou a conhecer Deus, ele percebeu que as coisas que ele edificava, fazia, não tinham valores na sua vida. Com base no conhecimento que ele tinha a Deus. Por isso que ele falou, olha, minha vida pessoal, meu empreendimento, meu negócio, minha família, antigamente eu considerava isso daí a prioridade na minha vida, lucro na minha vida. Mas hoje eu considero como prejuízo, por conta do conhecimento de Deus. Certo? Eu quero dar continuidade. Porque antes de você conhecer, você precisa experimentar. E eu gostaria de falar sobre isso, sobre experiências com Deus. Tem muitas coisas que você não desfruta, não flui, como que eu posso dizer? Não prevalece, não tem êxito, justamente porque você não tem experiência sobre aquilo que Deus tem sobre a sua vida. E você precisa ter experiência. E com base na experiência que você tem, você vai começar a conhecer esse Deus, porque Deus ele te atrai através de uma experiência, como foi com Moisés, como foi com Paulo, como foi com Pedro, todos esses homens. E aí depois eu quero compartilhar isso com você hoje. Mas tudo que, eu não sei se você sabe, Deus tem muito mais para mim, para você como igreja. Deus tem muito mais para as nossas famílias. Deus tem muito mais para os nossos negócios e filhos. Deus tem muito mais. Mas nós precisamos entender como que nós fazemos para tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 18, verso 18 a 20. Nós temos encontro semana que vem. E você que não levou nenhum encontro, que você possa ter uma experiência com Deus hoje. E que você possa ter uma experiência com Deus antes de ir para o encontro. E você que não tem nenhuma vida, você pode ter uma experiência tão grande com a presença de Deus, que você vai convidar aquelas pessoas que estão ao seu lado. E quando você tem senso da urgência, quando você tem revelação do que é o inferno, e quem está destinado ao inferno, você vai levar essas pessoas para o encontro. Amém? Mas tudo isso, como eu falei para você, isso é fruto de uma experiência com Deus. Uma pessoa que está se relacionando de forma errada, ao ponto de abrir mão desse relacionamento, para ajustar esse relacionamento de uma forma certa, é porque teve uma experiência com Deus. Uma pessoa que até então abriu mão, segundo religião, fatores, uma pessoa que fazia coisas erradas, falcatrua, é um empresário, sonegava imposto, de repente muda, é por conta que teve uma experiência com algo maior. Eu gostaria de falar sobre isso. Mas Jesus ele começa falando o seguinte, vamos lá, Mateus 18, o que ele fala? Jesus, aproximando-se, falou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você tem experiência com isso? Porque eu compartilhei. Provavelmente a sua crise de ansiedade, seu problema, o fato de você abrir mão das coisas que você às vezes estava edificando na obra de Deus e abriu mão. Muitas vezes você achar que não pode ir para a obra, ou não pode gastar. Tem um louvor aqui, estavam cantando aqui, eu fiquei assim, puxa vida, vou gastar os meus últimos dias. Estava todo mundo aqui cantando aqui. Eu não sei se o que estava cantando é a realidade na vida. Porque gastar os últimos dias, meus irmãos, é um privilégio. Sabe, você ter que dividir o seu encargo da sua família para pessoas que na verdade pertencem à sua família, mas naturalmente falando, né, do seu sangue, realmente você tem que gastar. É um privilégio muito grande, né? É o que vocês estavam cantando aqui. Mas é interessante que a primeira coisa que Jesus ele fala, Jesus, aproximando, falou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Meus irmãos, você sabia que você tem autoridade? E você exerce essa autoridade? Sim ou não?
Exerce ou não? Se você falar para mim que você não tem dinheiro para pagar suas próprias contas, você não exerce essa autoridade. Se você falar para mim que você tem medo de demônio, você não exerce essa autoridade. Se você falar para mim que não consegue liderar uma célula, você não exerce essa autoridade. Você tem uma consciência, mas você não tem realidade, porque essa realidade vem através de uma experiência. O que o senhor está falando? Toda autoridade. Meus irmãos, o que o senhor está falando? Toda autoridade. Não tem, nem o diabo tem mais autoridade, depois que o Senhor Jesus conquistou toda a autoridade. Então, na verdade, o que o senhor está falando aqui? O que você precisa para avançar, você já tem. A questão é que você não entendeu que toda a autoridade foi liberada. O que Jesus está falando? Toda a autoridade. Meus irmãos, ele não está falando assim, ó, boa parte, grande parte. Não, ele falou assim, toda a autoridade me foi dada. Então, deixa eu te falar uma coisa para você. Até a autoridade nem a autoridade do diabo ele tem massa. Então a palavra de Deus fala que essa autoridade foi liberada a você, mas para fazer algo. Então vamos lá. Primeiro você precisa ter consciência para depois você ter experiência. Quando ele fala que toda a autoridade foi dada a ele está dizendo que na verdade não sobrou nada para ninguém. Ok? Então nem o diabo tem mais autoridade, porque toda a autoridade foi colocada sobre quem? Sobre os ombros de quem? De Cristo Jesus. Toda a autoridade. Então não sobrou autoridade para o diabo. Você que muitas vezes associa ou você delega uma autoridade que pertence a você, mas você entrega nas mãos do diabo. Mas toda a autoridade foi entregue a Jesus. Eu não sei se você sabe, o diabo não tem autoridade nem sobre o inferno. Você tem mais autoridade sobre o inferno do que o próprio Deus. Você sabia disso? Então vamos lá, para você depois ter. Abre lá em Colossenses capítulo 2, verso 15. Porque toda a autoridade que Deus tirou do diabo foi através da cruz do Calvário. Ele falou assim, ó, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Mas ele não delegou a autoridade do inferno para você, mas ele falou, toda a autoridade do céu e da terra está sobre mim. Eu tenho toda a autoridade. Mas a autoridade do diabo foi removida ou foi tirada do diabo através da cruz do Calvário. Olha o que fala. E despojando os principados e potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então deixa eu te falar uma coisa. O diabo hoje, ele não tem autoridade nem no inferno. E é interessante, por quê? E essa autoridade hoje está sobre mim e sobre você. Mas você não tem condição de prevalecer contra o inferno. Porque só existe uma forma de prevalecer contra o inferno. É quando você está conectado à igreja. E a igreja é o corpo de Deus. E o que ele fala lá em Apocalipse capítulo 1, verso 18? Vamos lá. Está achando, vai achar. É o último livro da Bíblia. Mas é do Velho ou é do Novo Testamento? Do Novo Testamento. Está travado, desculpa. Eu vou abrir aqui então. Abre lá em Apocalipse capítulo 1, verso 18. Fala o seguinte. E aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem autoridade hoje sobre o inferno? É o diabo? Não. Quem que tem autoridade sobre a morte? É o diabo? Não. Porque existe uma pessoa que venceu a morte e venceu o inferno. E essa pessoa, antes de morrer, ele já sabia que ele seria exitoso. O Jesus ele veio para prevalecer, Jesus ele veio para ser vitorioso. Jesus ele não veio para ser um derrotado. Não existe no dicionário cristão palavra derrotado. Então você não é um derrotado. Eu sei que na sua consciência você briga ali. Tem um lado que está lá, você é um derrotado. Tem um lado que está dizendo, você é vitorioso. Mas não existe um lado derrotado. No dicionário cristão não existe palavra derrota. Mas você muitas vezes vive com base nisso. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, o que aconteceu? Quando ele ressuscitou, o que ele falou? Toda a autoridade. Não sobrou nada para o diabo. Eu venci o inferno e venci a morte. E eu tenho as chaves do inferno e tenho a chave da morte. E ele pega e fala que toda essa autoridade hoje está liberada a mim e a você. Você já teve experiência com esse nível de autoridade? A Luá estava me contando, para quem foi lá no evento das mulheres, a ministração da pastora Márcia, ela falando de autoridade, né? Você percebe que para você ter essa compreensão da autoridade que você tem no reino espiritual, meus irmãos,
É só experimentando mesmo. Mas hoje você tem um conhecimento. Qual é o conhecimento? O diabo não tem autoridade nem sobre o inferno. Como que ele tem autoridade sobre a sua casa? Como que ele pode ter autoridade sobre seus filhos? Como ele pode ter autoridade sobre a sua vida? Como que ele pode ter autoridade sobre as suas emoções? Como que ele pode ter autoridade sobre os seus sonhos? Como que ele pode ter autoridade sobre o seu empreendimento? Sendo que ele não tem autoridade nem sobre o inferno, nem sobre a morte, onde ele reside. E aí vamos continuar. Mas, aí você fala assim, mas pastor, eu não consigo viver essa realidade. Por que você não consegue viver essa realidade? E aí ele fala, porque qual que é o objetivo dessa autoridade? Ele fala, é fazer discípulos. O objetivo dessa autoridade, primeiro ele fala, fazer discípulos. E como que nós fazemos discípulos? Batizando e ensinando. Então, e aí o que ele fala? Mateus capítulo 18, verso 20. Então, a palavra de Deus fala então que Jesus, ele tomou toda a autoridade, todo o poder que o diabo tinha sobre o inferno e sobre a morte. Está sobre Jesus. E hoje nós estamos em Jesus. Porque, como eu falei para você, quem tem autoridade é o Senhor Jesus. Você só usufrui e você só despende ou só se apropria dessa autoridade quando você se conecta a Jesus. Como que eu me conecto a Jesus? Se conectando à igreja. Aí lá, Mateus 16, verso 18. Pensar no versículo não dá, né? Também eu vos digo, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante que em nenhum momento na Bíblia se fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra você. As portas do inferno não prevalecem contra o corpo de Cristo. Contra a igreja de Cristo, cujo Cristo é o cabeça. Se existe uma pessoa que tem autoridade sobre o inferno e sobre a morte, é Jesus. E quando você está conectado em Jesus, o inferno não resiste contra as coisas que você edifica. O inferno não resiste contra a sua família. O inferno ele retrocede contra os seus sonhos. O inferno retrocede sobre tudo na sua vida. Simplesmente quando você tem revelação de que toda autoridade está sobre Jesus. E não existe nenhuma outra autoridade, porque toda autoridade que existia e que existe está sobre Jesus. Ninguém mais tem autoridade, nem o diabo. E aí ele começa falando no verso 18: ide, portanto, e fazeis discípulos por todas as nações. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O que é nação aqui? O pastor está dizendo que agora tem que ir para os Estados Unidos, eu tenho que ir para a Inglaterra, eu tenho que ir para a Mongólia, eu tenho que ir para a África. Não, multidão aqui no contexto, ele fala, nação aqui fala de multidão, fala de pessoas que não têm a mesma natureza. Então todos aqueles que ainda não conheceram a Jesus, que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, essas pessoas precisam se tornar discípulas de Jesus. E aí ele fala, como que eu faço, como que eu converto, como eu ensino essas pessoas a se tornarem discípulas de Jesus? É o primeiro aspecto que ele fala aqui. O que é? Batizando. Nós temos um alvo até o final do ano de batizar. Meus irmãos, isso não é alvo natural, isso é alvo sobrenatural. Quando Jesus ele veio trazendo o evangelho da graça, quando ele veio expressar o coração de Deus, ele falou: o caminho, a porta é o batismo. Por mais que as pessoas, lembra que eu falei para você, com base numa experiência que você tem que ter o que também? Conhecimento. E aí as pessoas às vezes não querem batizar porque ficam com dúvida, não sei se é verdade, não sei se é mentira. Por isso que as pessoas elas precisam ter uma experiência com Deus. Paulo, ele era um cristão, ele era católico, de carteirinha, ele era o número 1 lá da igreja, mas quando ele teve uma experiência com Deus, ele percebeu que na verdade o cristianismo é um relacionamento, o cristianismo não é uma religião, uma coisa ritual. Aí o que levou ele? Como nós falamos semana passada, mudou os paradigmas, mudou o valor, por conta de uma experiência. O que Jesus estava falando aqui? Batiza. Então o batismo tem muita influência sobre o que você está vivendo hoje. O que é batismo? E aí você vai ver em Hebreus, ele fala, o mesmo batismo que aconteceu lá no Velho Testamento, lá no povo que estava no deserto, que eles passaram pelo Mar Vermelho, essa é a mesma experiência que você tem que ter.
Então batismo aqui não tem a ver com trocar de religião, porque Jesus ele não serve religião nenhuma. E outra coisa, o fato de você vir no culto todos os dias não vai te levar ao céu. O fato de você frequentar a célula todos os dias não vai te levar aos céus. O fato de você liderar uma célula não vai te levar ao céu. O que leva ao céu é Jesus. É Jesus, o que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele está falando? Não é culto, não é o pastor. Nós estamos aqui simplesmente para conduzir as pessoas até Jesus, para conduzir uma pessoa a ter uma experiência com Jesus. Por que uma pessoa liderando uma célula, ela deixa de liderar uma célula para viver as coisas aí do mundo? E a palavra do próprio Jesus falou: esse mundo está condenado, está amaldiçoado. Por que uma pessoa deixa de liderar, de viver, se relacionar nesse âmbito que tem a ver com a eternidade para ver com o mundo caído? Porque ele parou de ter experiências com Deus, com Jesus. E era isso que ele estava falando, batiza. O que é batismo, meus irmãos? O Mar Vermelho, eu não sei se você sabe, quando Moisés estava lá às portas do Mar Vermelho, aí estava lá o faraó com um exército do Egito, de alguma forma, tentando pegar de novo, ou tentando continuar exercendo influência sobre o povo do Egito. Aí o que Moisés fala? Senhor, o que eu vou fazer? De um lado está o Mar Vermelho, e do outro lado está lá, o diabo e seus demônios. O que o Senhor fala? O que está fazendo aqui? Bate aí o cajado e libera, pede para o mar, e o mar se abriu. Quando o mar se abriu, o que a palavra de Deus fala? Que todo mundo passou pelo Mar Vermelho. Quando todos passaram-se pelo Mar Vermelho, o que a palavra de Deus falou? Que o mar se fechou. E aqueles, o exército lá do faraó que estava passando pelo mar, simplesmente morreram. E aí a palavra de Deus fala que isso é o batismo para mim e para você. O que significa isso? Que quando você passa pelas águas, toda a influência do diabo sobre a sua vida acaba. E nós não estamos edificando algo natural. Nós não estamos edificando algo que foi aprendido em alguma empresa. Teve uma vez, eu vi o pastor Wilson falando esses dias, que teve um profissional bem sucedido de uma empresa, falou assim: pastor, nós temos que instalar o ISO 9000, não sei quantos aqui na igreja. Eu falei: mas, sabe, a pessoa não entendeu. Então, quando Jesus está falando, você precisa descer as águas, o que ele está falando? Você, por mais que você seja meu filho, você é influenciado pelo mundo ainda. Você é influenciado pela sua carne ainda. O diabo tem poder sobre você ainda. Por isso que ele falou: passe sobre as águas. Por que tem muitas pessoas que vêm para o culto e elas continuam sendo influenciadas pelo diabo? Mesmo você tendo mais autoridade sobre o diabo, mas o diabo muitas vezes tem mais poder sobre você. Ele tem mais influência sobre você, mesmo você tendo mais autoridade sobre ele. Por quê? Porque não desceu as águas. E o que Jesus está falando? Você tem autoridade para isso. Quando você desce as águas, toda autoridade, toda influência que o diabo tem sobre a sua vida é anulada. Mas por que a pessoa não consegue entender isso? Questão na mente. Ela, na verdade, ela não teve uma experiência com o próprio Cristo Jesus. É que nem eu tenho o nome do pediatra das minhas filhas, chama-se doutora Mauri. E a minha sogra, não sei por que ela fazia isso, toda vez que eu levava minhas filhas na minha sogra, e as minhas filhas não obedeciam à minha sogra, o que a minha sogra falava? Se você não comer, eu vou te levar para o doutor Amauri, e ele vai te dar uma injeção. Se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou te levar no doutor Amauri e tal. Você imagina, uma criança. E aí, de repente, a gente come... Meus irmãos, o doutor Amauri é um médico pediatra, ele tem um consultório lá perto do shopping do Tatuapé. Ele tem um consultório lá, não tem injeção. Ele não dá injeção em ninguém. Mas a minha sogra fala: se você não for lá, eu vou te dar injeção, que não sei o quê, que não sei aonde. E aí, o que aconteceu? Toda vez que nós falávamos que é para o doutor Amauri, o que aconteceu com as meninas? Elas começavam a chorar. Sendo que realmente, no começo, elas gostavam de ir no doutor Amauri. Porque lá no doutor Amauri tinha uns bichinhos, tinha um sapinho, tinha carrinho para você brincar. Quem que não gosta de ir no médico desse jeito? Aí você, sabe? Aí, de repente, o que acontece? Elas não queriam, nós descobrimos que elas não queriam ir para o doutor Amauri, porque já vinha na cabeça dela. O que era? Você vai tomar injeção. Mas por que você vai tomar injeção? Não é porque você tem algum tipo de doença, porque eu desobedeci minha avó. Então, quando eu chegar no doutor Amauri, eu já vou sofrer a consequência. O que é injeção na bunda? O que é isso? Essa é a mesma coisa que acontece comigo e com você. Muitas vezes, e aí ele fala de ensino, muitas vezes essa mentalidade mundana,
esse princípio mundano que não tem nada a ver com Cristo, de alguma forma ele veio na sua mente e começou a trazer verdades que na verdade são mentiras. Por que Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade? E tem pessoas que vivem uma mentira como se fosse uma verdade. Mas essa mentira que você vive como se fosse uma verdade vai te levar para o inferno. Um rapazinho que fala: se eu não casar com ela, eu não vou ser feliz. E isso é uma mentira. Se você acha que sua felicidade está no seu relacionamento conjugal, isso é uma mentira. Isso vai te levar para o inferno. Porque se você não é feliz com Jesus, você vai ser um sofrível dentro do seu relacionamento. E aí o que ele está falando? Vamos batizar. Batizando em nome. O que é batismo aqui, meus irmãos, então? É quando você perde toda a influência. É quando o batismo, como nós falamos já no encontro, é quando você é revestido pelo próprio poder de Deus. Você é revestido pela própria presença. Quando você é batizado no Espírito Santo, é o próprio poder de Deus revestindo você de todo o poder e toda a autoridade. E nessa hora, meus irmãos, você tem a experiência com a autoridade e com o poder de Deus. E porque, como eu falei, porque que muitas vezes nós somos um povo que vamos ao culto, vamos à célula, mas não exercemos a autoridade que nós temos, porque não foi às águas ainda. Então, uma pessoa que não desceu às águas ainda, é que nem como que eu posso dizer? É que nem um braseiro fora do fogo. Logo, logo, elas vão ser apagadas pelas cinzas. Então tem muitas pessoas que vão para o encontro, elas têm uma experiência poderosa lá. Mas essa experiência, o que acontece? Não passa de 1 ou 2 semanas. Por quê? Porque de alguma forma o diabo começou influenciando. De alguma forma o diabo continuou falando. E aquele coração aquecido, aquele coração que veio através de uma experiência, não teve uma continuidade. Então o que o senhor estava falando? Batizando. Depois o que ele fala de batizar, o que ele fala? Ensinar. Então, primeiro, é a vontade de Deus, meus irmãos. É a vontade de Deus que todos os seus filhos sejam batizados. Isso é algo profético. Por exemplo, alguém aqui já teve filhos na escola que o filho apanhava de alguém, de um menino mais velho? Alguém já teve esse tipo de experiência? Eu já tive com a minha filha, né? Que a minha filha está na 4ª, a menina da 5ª fica falando que ela tem o cabelo feio, fala que ela é muito magra, fala que não sei o quê, e ela chega em casa mal. Qual que é a sua... o que você, como pai ou como mãe, vai ensinar ao seu filho? Primeiro que você fica mal, porque eu não estou pagando, escola pública ou privada, eu não estou mandando meu filho para a escola para ele receber bullying. Eu estou mandando meu filho para a escola para ele estudar, não para ele ser confrontado na sua identidade. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai precisar saber lidar com isso. É a mesma coisa no reino de Deus. Quando você não passa pelas águas, você recebe bullying do inferno. Está tocando a sua identidade, é tudo mentira, mas você acredita. É um bullying do inferno, só para você. Essa é a vontade de Deus, que você vá para a escola cristã e não seja, muitas vezes, influenciado pelo próprio inferno, que não tem autoridade sobre a sua vida. Que você não seja influenciado pelo diabo e pelos seus demônios, que não tem autoridade sobre a sua vida. Mas muitas coisas, infelizmente, o que acontece? Nós somos influenciados, mesmo tendo toda a autoridade, porque nós estamos conectados em Cristo Jesus. Isso pode ser uma consciência, mas às vezes pode ser uma não realidade na sua vida. E aí depois o que ele fala? Batizamos em nome do Pai, do Filho, e ensinando. Não é isso? Ensinando. É interessante que o ensinando aqui, ele fala, não é nem de você ensinar alguma coisa, que primeiro você precisa ensinar. Eu não vou ensinar uma doutrina do mundo, eu não vou ensinar algo legalista, eu não vou ensinar uma moda humana, que é o que geralmente as pessoas querem. As pessoas, elas se convertem geralmente com 14, 15 anos, um adolescente, um adulto. O que acontece? Quando a pessoa se converte, ela tem muito padrão, paradigma humano, paradigma natural. Lembra que eu falei assim, mas pode ser uma mentira. Alguém aqui era daquela época que se você comesse mais de um ovo por dia, você ia dar diarreia, caganeira, todas essas coisas? Aí de repente veio 20 anos depois, não, mas você tem que comer 8 ovos, quem faz academia sabe, tem que comer 8 ovos por dia, mas de repente, anos a gente podia comer ovo, todo mundo, que eu cresci comendo ovo, era arroz, feijão e ovo, e às vezes a gente queria comer arroz, feijão e ovo no café da manhã, e no café da manhã não, no almoço e na janta, e a gente às vezes queria comer gemada,
E a minha avó, não pode, vai dar problema, vai pro banheiro, que não sei o que. A gente amava, e ainda mais que era mais barato, não era? E aí, hoje não, hoje fala, estamos para comer 5, 6, 7 ovos por dia. É o melhor alimento que tem, sabe? Muitas vezes é paradigmas humanos. Mas é interessante que ele fala, o que ele fala? Para você, primeiro, que nós precisamos ensinar o quê? O caráter de Deus. Qual o problema de quando uma pessoa vai para o encontro, ter uma experiência poderosa com Deus? Ela não tem uma experiência, às vezes, com o caráter de Deus. De conhecer, ter o mesmo pensamento que Deus tem. De valorizar as mesmas coisas que Deus valoriza. E aí o que acontece? Aí a pessoa vem para a igreja, ela começa a ter confrontos com as coisas que ela aprendeu lá no mundo. E elas acham que aquelas coisas que elas aprenderam lá no mundo eram os valores que deveriam ser estabelecidos aqui na igreja. Eu não estou falando de falta de educação, falta de respeito, falta de zelo, mas questão de vestidura, forma de falar, forma de se pôr, respeitar a autoridade. Tudo isso, meus irmãos, a palavra de Deus fala que não cabe aqui. Mas o que ele fala aqui? O que Paulo fala? Ensinando o quê? A guardar. Então você tem autoridade, primeiro que você precisa ensinar os seus filhos, você precisa ensinar os seus discípulos, mas existe uma coisa mais importante, não é que é mais importante, é consequência. O que é? É guardar. Então, por exemplo, você vai para o encontro, você vai para a célula, você ficava com várias menininhas, você ficava com vários menininhos, de repente você fala assim, não, agora eu sou homem de uma mulher só, eu vou me guardar. Eu vou fazer vou me relacionar no meu casamento, eu vou me guardar em santidade. O que eu estou ensinando essa pessoa? A guardar. Então, o que um discípulo faz, meus irmãos? Discípulo ele guarda. O que fala lá em João capítulo 15, verso 14? E vós sois meus... Aí é Jesus falando para os discípulos. Ele está chamando os discípulos do quê? De amigos. Vós sois meus amigos, e só fazei o que vos mando. Então, se o Senhor está falando guarda esse ambiente. É interessante que esse guardar aqui tem a ver com o ambiente. Não tem a ver com você guardar no criado mudo, guardar na geladeira, guardar lá no armário. É guardar o quê? O ambiente. Então, o que ele está falando para você guardar o ambiente? O que o Senhor nos ensinou? O Senhor nos ensinou a viver um ambiente de unidade, um ambiente de transparência, porque isso é da natureza do próprio Deus. O que ele está ensinando? Guarde isso. Guarde esse ambiente de santidade, guarde esse ambiente de unidade, guarde esse ambiente como? Deixando de fofocar, deixando de falar de coisas alheias. Então tudo isso, o que o Senhor está falando? Você tem autoridade para ensinar e para batizar as pessoas. E aí, lá em Marcos capítulo 16, verso 14 e 18, Marcos ele explica de uma forma mais detalhada como que nós fazemos discípulos. Como eu falei para você, quem tem filho aqui, esses dias eu fui esses dias não, ontem foi dia dos pais, lá na escola das minhas filhas, né? Aí tinha que dar uma volta na escola lá, aí você parava num lugar lá que tinha um cartaz enorme, aí você tinha que pegar uma caneta os pais e colocar lá no cartaz o que significa paternidade para você. E eu fiquei pensando, o que é paternidade para mim, né? Porque eu acho que o sonho de todo casal, você que não casou ainda, ou você que vai casar, você que quer casar, o sonho de todo casal o que é? Primeiro, depois que casar é adquirir bens, viajar muito, usufruir do casamento, mas depois é ter filho. E depois você tem filho, qual que é o sonho do pai e da mãe? Não é ficar com o filho pro resto da vida, pelo amor de Deus. Quem pensa isso é a mãe, não, nunca vai casar, não. O pai quer que case, vai logo, gaste agora, vai dar despesa lá no seu casamento, deixa que usufruir. Geralmente é que a mãe não, a mãe quer que fique pro resto da vida e tal. Mas esse é o significado. Eu coloquei lá, prover, eu acho que era ensinar, e coloquei enviar. Porque esse é o objetivo. E aqui, em Marcos, capítulo 16, 14, aqui nesse evangelho ele explica de uma forma muito mais clara como que nós fazemos para fazer discípulos. Resumidamente, em Mateus ele fala que nós fazemos discípulos, primeiro, é batizando e ensinando. O que é batizar? O primeiro passo é batizar. Não tem como você formar um discípulo, sendo que esse discípulo ainda é influenciado pelo mundo.
Não tem como você gerar pessoas que amam o Evangelho, sendo que, na verdade, o próprio mundo resiste a essas pessoas. Não tem como você ensinar uma pessoa a prosperar a maneira de Deus, sendo que essa pessoa ainda ela tem muita influência pelo mundo ainda. E aí Marcos ele fala de uma forma muito clara, como que nós fazemos para formar discípulos. Porque assim como um homem natural, Jesus ele tem um sonho, primeiro, é ganhar filhos, mas depois desses filhos, ele deseja que esses filhos se tornem o quê? Discípulos. O que é um discípulo aqui? Discípulo é aquele que faz aquele que o pai pede para fazer. Então, o discípulo aqui, na verdade, é para dar continuidade naquilo que o próprio Deus estimulou, ou o próprio caminho que o próprio Deus deu para o seu filho. Então todo mundo aqui que é pai, eu imagino que o seu sonho em relação aos seus filhos, é que os seus filhos sigam os seus caminhos, concorda sim ou não? Às vezes o seu filho não vai seguir aquela carreira profissional, mas seus valores, princípios, a maneira de falar, a maneira de lidar com a autoridade. Agora quem é o empresário, eu acho que o sonho de todo empresário é que o filho continue com a empresa do pai. Assim é Jesus. Jesus, de alguma forma, é somente discípulo que dá continuidade naquilo que Jesus começou. E aí ele fala aqui em Marcos 14, 18, como que nós fazemos para formar discípulos? Eu não sei se você não é discípulo ainda, mas já está no caminho para se tornar um discípulo. Então vamos lá. Finalmente apareceu Jesus aos 11, 14, aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto e já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas o que ele fala aqui? Ide por todo mundo e fazer o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. É interessante que esse é o mesmo contexto que ele fala lá de Mateus 28. Ide por onde? Por todas as nações, batizando e ensinando a guardar as coisas que eu já falei para vocês. Aqui o que ele fala? Como que eu vou fazer isso? Pregando. Como que eu vou levar uma pessoa a batizar? Pregando. Porque no nosso meio tem muita gente que tem consciência, um engano. Por exemplo, para minha filha, eu tive que depois falar para Isabela, que sua mãe fala, por mais que a sua, é que está gravando, não vai que minha sogra ouça um dia, por mais que a sua avó falou para você que vai tomar injeção, ela falou de alguma forma, ela falou para o seu bem, que era para você comer, mas ela usou uma mentira para forçar você a fazer uma verdade. Não é dessa forma. Você vai comer comida porque é bom para você. Outra coisa, no escritório da doutora Mauri não tem injeção. Você já viu alguém tomando injeção lá? Ninguém toma injeção. Então tira isso da sua cabeça. Então muitas vezes, aqui está falando como que nós levamos a pessoa a batizar, como? Pregando o evangelho. O que é pregar, meus irmãos? É falar o que o Mateus falou aqui. Eu não sei para quem que o Mateus tinha falado lá. Fala lá para a moça lá, que não sei o quê. Pregar. Pregar o que? O evangelho. O que é pregar? É você anunciar, você falar, você bem dizer, é você testemunhar. E aí o que ele está falando aqui? Pregar o quê? O evangelho. Não é pregar o que você acha, não é pregar o que você entende, não é pregar o que você ouviu, é pregar o que você experimentou. Prega o evangelho. O que significa o evangelho? O evangelho significa boas novas. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que Deus ele é bom. Mas a bondade de Deus não era acessível a todos, até então Jesus vira a morrer por mim e por você. Então Deus ele é muito bom. Agora o que aconteceu quando Jesus morreu por mim e por você? Quando Jesus veio, tirou toda a autoridade do inferno, da morte, e colocou sobre a sua responsabilidade, e delegou essa autoridade para você. De alguma forma, através de Cristo Jesus, essa bondade se tornou acessível a você, porque antigamente nós não tínhamos acesso à bondade de Deus, porque antigamente nós tínhamos medo, ele vai matar, vai fazer aquilo, se eu não cumprir, se eu não pecar, se eu não der o dízimo, se eu não der oferta, vai acontecer coisas ruins comigo, não sei o quê, porque nós vivemos dessa forma. O que aconteceu? Quando você prega o evangelho da graça, quando você prega a vida de Jesus, meus irmãos, o que está acontecendo? Você está tirando toda a incredulidade, toda a dúvida, todo o engano. E qual que é o Deus desse século? O que é? É engano. O diabo está aqui para enganar. Aí as pessoas elas andam com base numa mentira, como se fosse a verdade. Pastor, como que eu faço para acreditar?
Meus irmãos, você não precisa acreditar em mim não, por isso eu estou falando para você, vai ter experiência com Deus, ouve de Jesus. Meus irmãos, eu conto para todo mundo a experiência de quando eu tive 12 anos de idade. Eu tive uma experiência com 12 anos de idade, ao ponto que eu falei assim, vou casar virgem, eu vou casar virgem, eu vou me relacionar somente com a minha esposa, Isso foi com 12 anos de idade. Eu lembro até hoje, quando eu tive uma visão, Deus aparecendo para mim, foi com 12 anos que eu tive uma experiência, que de alguma forma, estava de alguma forma formando na minha mente que eu seria um pastor. Mas deixa eu te falar, essa experiência gerou o que em mim? Convicção. Eu compartilho da minha experiência com você. Você pode não acreditar, e você acredita se você quiser, mas se você acreditar ou não, o problema é seu. Mas a minha experiência gerou convicção no meu coração, e por isso que dos 12 até os 27 anos, misericórdia, até os 27 anos eu me guardei para minha esposa. Por que eu me guardei? Porque eu tive uma experiência com Deus. Se as pessoas ao meu redor não acreditar, o problema é delas. Agora, por que muitas vezes você é influenciado porque as pessoas não acreditam na sua experiência? Porque ainda não formou-se uma convicção no seu coração. Por isso, qualquer um que comenta, fala alguma coisa para você, o que acontece com você? Você esquece, você desvia, porque não tem o quê? Uma convicção. E o que ele está falando aqui? Que nós fazemos discípulos como, meus irmãos? Pregando o Evangelho. Mas como que nós pregamos esse Evangelho? Abre lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 16 ao 18. Aí Pedro ele fala como que nós pregamos o Evangelho. Porque não vamos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosas, inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares, nós vimos, nós experimentamos, nós comemos da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a segunda de vós. Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Foi só Jesus que ouviu, esse é meu Filho amado, que eu tenho muito prazer. O que ele falou assim? Eu ouvi. Meus olhos ouviram, nós tivemos testemunho. O que ele está falando aqui então? O que nós pregamos, meus irmãos? Nós pregamos, pregação é nossa testemunho. Por isso que eu fico assim, quando uma pessoa fala assim, eu não sei testemunhar, eu não sei fazer evento evangelístico. Meus irmãos, assim, a pessoa ela não teve uma experiência com Deus ainda. Porque quando você tiver uma experiência com Deus, você vai saber testemunhar. O que Pedro está falando aqui? Eu não estou fazendo um evento evangelístico para falar de algo que eu imagino, para falar de algo, de uma literatura que eu li. Eu vou fazer um evento evangelístico para testemunhar daquilo que eu vi, daquilo que eu comi, daquilo que eu experimentei. Deus entrou na minha vida e transformou. O meu casamento estava caminhando para o divórcio. Hoje eu estou aqui casado, bem casado, nem filho eu tinha, hoje eu tenho 5 filhos. O que é isso, meus irmãos? Isso chama-se experiência. Então, o nosso testemunho, meus irmãos, tem que ser com base naquilo que nós experimentamos. Então, Pedro está falando, nós pregamos não com base no que alguém falou, mas com base no que eu vi. Os meus olhos viram Jesus sendo batizado. Falei, eis que é meu filho comprado. Eu estava lá no Monte Santo. Olha só o que Pedro estava falando, meus irmãos. Agora por que nós jejuamos 21 dias? Por que nós jejuamos 40 horas? Por que nós vamos para o encontro? Por que nós vamos para uma conferência dessa? Só tem um objetivo: você ter experiências com Deus. Você pode ter uma experiência no seu quarto, mas quando está toda a igreja reunida, meus irmãos, você tem muito mais experiência. Eu falo para todo mundo, vou fazer 15 anos de casado, e eu sou muito mais apaixonado pela minha esposa. Eu não fico, de alguma forma, esperando que ela faça alguma coisa para mim, mas eu sei que se eu fizer essa mulher apaixonada por mim, eu vou colher consequência dessa paixão. E tempos em tempos, sempre existem práticas novas que eu tenho em relação a ela. E ultimamente, eu estou tendo uma prática, quando eu vou dormir com ela, eu só durmo de mão dada agora com ela. Por que você dorme? Por que você dorme com a sua esposa todos os dias? É para você ter experiência com ela todos os dias. Por que você precisa conversar com Deus todos os dias? É para que você tenha experiência com o Senhor todos os dias. E é interessante que agora, toda vez que eu durmo, pego na mão dela, eu olho no olho dela e falo assim, eu te amo. Já falei que eu te amo hoje?
Aí eu pego na mão dela. É interessante que depois eu descobri que quando você dorme e você pega na mão um do outro, falou que você transfere estabilidade, não é força, eu esqueci lá os termos que fala, estabilidade, força, para o seu cônjuge, só de você pegar na mão dele. O que isso chama-se? Experiência. Por que você é uma pessoa que tem dúvida se você pode liderar ou não? Por que você está com dúvida de falar do amor de Deus para as pessoas? Porque você mesmo não experimentou desse amor. Você tem uma consciência da autoridade, mas você mesmo não desfrutou dessa autoridade que já foi liberada a você. Por isso você fica com dúvida. E aí o que Paulo está falando? É isso que nós temos que testemunhar. Você só vai testemunhar daquilo que você experimentou. Provavelmente você deve ter experimentado algo de Deus em 1900 e alguma coisa. Em 1900 não sei o que. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Sabe qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Qual foi? Se um líder de célula teve uma experiência com Deus quando ele foi no encontro, você pode ter certeza, essa célula não vai multiplicar. Essa célula não vai crescer. Porque o que nós transmitimos, meus irmãos, é vida. Não é uma vida que entrou há 5, 6 anos atrás, mas é uma vida que entrou e foi, de alguma forma, foi renovada, as alianças foram renovadas. Um dia você dorme de conchinha, outro dia você dorme de mão dada, só para os casados. Um dia você dorme olhando, um dia você já acorda, agarra ela. Pelo amor de Deus, estou falando naturalmente falando, mas deixa eu te falar, são essas experiências que fortalecem o nosso casamento, são essas experiências que fortalecem o seu ministério e a sua vida cristã. E por que nós temos uma vida cristã tão fraca? Tão pequena, tão sem sentido, tão sem autoridade. Porque você tem hoje a consciência da autoridade, mas se você não tiver uma experiência, meu irmão, você não vai ser exitoso. E para nós encerrarmos, se você for ver a vida de Moisés, Moisés foi uma pessoa que ele quis libertar o povo de Deus, mas sem ter uma experiência com Deus. O que aconteceu com ele? Ele teve dúvida do seu ministério. Ele foi lá, aí, quem é você? Você que matou os egípcios ali. E a palavra de Deus fala que Moisés fugiu. Porque ele quis, de alguma forma, libertar o povo, o seu povo, das mãos do diabo, sem ter uma experiência com Deus. Por conta disso, o que aconteceu? Gerou dúvida nele. Incredulidade. Ele foi para o deserto e foi morar no deserto 40 anos. Mas um dia, a palavra de Deus fala que Moisés ele teve uma experiência com quem? Com a sarça ardente. Com a sarça lá que estava queimando lá os arbustos. A palavra de Deus fala que ali foi uma experiência com Moisés, que ele nunca mais, ele teve dúvida do seu ministério. Por que você tem dúvida hoje do seu chamado? Por que você tem dúvida se Deus vai conseguir pagar aquela conta de R$120? Porque a sua experiência, às vezes, é muito fraca, é muito pequena. Ou a sua experiência faz muitos anos atrás. Mas depois que Moisés teve essa experiência, aí ele libertou. E não foi com o braço dele. Porque a primeira vez ele quis libertar o povo com a força do seu braço. Mas depois que ele teve uma experiência com Deus, ele libertou o povo hebreu com a força do braço de Deus. Ele nunca mais duvidou. E aí você vê Pedro, Paulo. Como eu falei para você semana passada, Paulo, antes de falar, eu vou abrir mão de todo o meu ministério, de toda a minha reputação, mas primeiro ele teve uma experiência com Deus. Por que uma pessoa abre mão de coisas erradas, abre mão de caminho errado, desvirtua, volta a caminhar? Por que uma pessoa faz isso? Chama-se experiência. Quando você tem uma experiência com Deus, meus irmãos, aquilo que antigamente tem muito valor, provavelmente vai perder todo o valor. Porque se comparado com a presença de Deus, e a palavra de Deus fala que Paulo estava lá, perseguindo a igreja do Senhor Jesus, aí Paulo aparece. O Senhor aparece lá para Paulo. Paulo, por que me persegues? É interessante, a palavra de Deus fala que a presença de Jesus, quando ele se revelou para Paulo, a luz era mais forte que a luz do sol ao meio-dia. Tamanha presença de Deus. Irmãos, eu já fiz tantos encontros, eu já tive encontro, não sei se eu já falei para vocês, teve um encontro, que foi uma moça, eu já fui eu nem sei como que eu posso dizer. Teve um encontro que tinha um obreiro no nosso meio, muitos anos atrás, que ele foi enviado para o Rio Grande do Sul, e eu era o líder dos jovens naquela época. Qual que era o meu encargo? Olha, eu gostaria muito de honrar esse líder, o obreiro, na verdade era o Felipe, eu gostaria muito de honrar ele, eu gostaria muito de dar R$1.000 para ele e para sua esposa, eles não tinham filhos ainda, R$1.000 para que eles fossem, eu gostaria de levar eles para o shopping, era o Anália Franco, e eu gostaria de dar R$1.000 para cada um. Isso eu falando para os meus líderes na época, sem o Felipe saber.
que ele já ia para o Rio Grande do Sul. Eu quero dar R$1.000 para a Bruna e para o Felipe, para que eles possam gastar com o que eles quiserem, quero honrá-los. Mas fora isso, eu quero dar um notebook para ele, porque ele não tem computador. E um notebook para um pastor é muito útil. Você leva, guarda as informações, tal, não sei o quê. Então, computador, meus irmãos, eu não lembro na época. Eu sei que tudo ia dar uns R$5.000, com computador, com os R$1.000. Agora, eu não tinha esse dinheiro. E a rede dos jovens também não tinha como levantar esse recurso. E eu simplesmente orei, Senhor, eu quero, não sei como. E a Eloá falou assim, pelo amor de Deus, Fábio. Eu falei assim, não, eu quero. Deus de alguma forma vai mover. E eu lembro que eu fui para o encontro. Nós fizemos o encontro dos jovens natural, como sempre fizemos o encontro dos jovens. Você viu que o Mateus falou que vai acontecer algo poderoso? Meus irmãos, essas coisas tem que esperar de Deus. Não é possível que você serve um Deus grande e está esperando que Ele te dê algo pequeno. Meus irmãos, tire isso da sua cabeça. Isso é uma mentalidade do inferno. E aí o que aconteceu? Fomos lá para o encontro. E o encontro operando, cara, não sei o quê. E aí essa questão do dinheiro, meus irmãos, ficou de escanteio, porque era o encontro. E aí uma das encontristas, meus irmãos, ela virou do avesso lá no encontro. Teve um encontro com Deus, que não sei o quê, ela abriu mão, mudou de vida, que não sei o quê. Meus irmãos, e ela tinha um recurso que ela ia, se eu não me engano, eu não sei se era para a Bahia, não era para fazer coisa boa na Bahia. Era para viajar, mas era para fazer muita coisa ruim. E depois que ela teve um encontro lá com Deus, ela viu que na verdade ela estava colocando dinheiro para destruir a própria vida dela. E lá no refeitório, lá o pessoal comendo, ela ouviu o testemunho. O pessoal, não, a gente precisa levantar a oferta lá para o Felipe e tal, não sei o quê. Essa moça ouviu o testemunho. Ela tinha um dinheiro, ela tinha muito dinheiro na época, ela ia para a Bahia, eu não sei se era o show da Ivete Sangalo, eu não sei de quem que era. Eu sei que ela estava o dinheiro guardado para isso. Ela pegou, ela ouviu, não falou nada. Aí a pessoa que convidou ela para o encontro, ela falou o seguinte, olha, eu fiquei ouvindo aí que vocês estavam levantando um recurso para abençoar uma pessoa que vai ser enviada para o Rio Grande do Sul, que é o pastor dos jovens agora. Ela nem conhecia o Felipe nem a Bruna. Ela falou assim, olha, depois desse encontro eu tinha um dinheiro reservado para a Bahia, para ir num show de não sei quem. Olha, assim, esse dinheiro para mim não tem mais valor nenhum. Para mim, eu gastar esse dinheiro, eu prefiro dar o dinheiro para esse rapaz aí, que eu nem sei quem que é, para vocês honrar eles. Ela foi lá e deu todo o dinheiro. Pagou lá R$1.000 para a Bruna, R$1.000 para o Felipe e ainda comprou um notebook no encontro. Foi isso que aconteceu. Teve uma outra situação, que hoje é um pastor, eu não sei que cidade que dá, o encontro também dos jovens. Nós fomos lá no encontro dos jovens, ele tinha o ingresso pago para o Charlie Brown Jr., estava vivo ainda, foi lá para o Charlie Brown Jr. e tal. Ele foi para o encontro, ele ia no show no domingo à noite. Ele foi para o encontro com o ingresso. O que você acha que ele jogou lá na fogueira, no sábado à noite? O ingresso do Charlie Brown Jr. e voltou para a igreja e depois se tornou um pastor. Por quê, mesmo? Agora você acha que o Deus que você serve, ele tem coisas pequenas para você? É você que tem uma mentalidade pequena. Mas por que a sua mentalidade é pequena ainda? Porque você não tem experiências diárias com o Senhor. Vai todos os dias, dorme todos os dias de mão dada com Ele, acorda de manhã e fala, Senhor, eu te amo, o Senhor fala comigo através da tua palavra. Você pode ter certeza, você vai sempre pedir coisas grandes, que é coerente com Deus que você serve. Essa foi a experiência que Paulo teve. E porque ele teve uma experiência com Deus, o que aconteceu? Ele abriu mão de tudo para conhecer Deus. E aí, por fim, pode subir o pessoal do louvor? Aí foi Pedro. Pedro também teve uma experiência com Deus. E qual foi a experiência que Pedro teve? Lucas capítulo 5, verso 3 a 11. Fala o seguinte. Entrando em um barco, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e assentasse, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, fazê-lo ao largo, e lançai a vossa rede para pescar. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e romperam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto que quase iriam a pique, quase viraram. Vendo isso, Pedro Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-se de mim, porque sou pecador. Aqui foi a primeira experiência de Pedro com Cristo.
Ele reconheceu quem ele era. Ele falou assim: eu sou pecador. É interessante que ele continua: pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João e filho de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. Arrasta eles aos barcos sobre a praia, deixando tudo, e o seguiu. Pedro, ele teve uma experiência com Deus. Qual que é a experiência que ele teve? Eu sou um pecador. E é interessante que Jesus não falou: você não é um pecador. Pedro, assim como você, assim como eu, ele era uma pessoa que vivia uma vida, uma gangorra. Um dia tinha dinheiro, muito dinheiro para viajar. Outro dia não tinha dinheiro para pagar as próprias contas. Um dia ele estava bem no seu casamento, outro dia estava quase divorciando. Um dia ele queria ser um pastor, um dia ele não queria mais nem frequentar a igreja. Um dia ele estava numa empresa bem sucedida, outra vez estava desempregado. Uma hora ele estava empreendendo num ramo, de repente ele para de empreender nesse ramo e vai empreender. Era a vida de Pedro. Ele vivia com base nas suas emoções, até que um dia ele teve uma experiência com Jesus. E ele reconheceu quem ele era, diante da grandeza de Deus. Jesus não falou para ele: você não é um pecador. O que Jesus falou? Porque logo em seguida, que Jesus teve uma experiência, que Pedro teve uma experiência com Jesus, que era um pecador, mas ele também teve uma experiência com o quê? Com a bondade de Deus. O que Jesus falou? Você não vai ser mais pescador de homens, de peixes. Você vai ser pescador de homens. Aquele homem que quando teve uma experiência com Deus, falou assim: eu não sou digno de estar nem perto do Senhor. O que o senhor falou? Não, você não está digno, mas eu te faço digno. Você vai estar não somente perto, como você vai ser meu sócio ministerial, porque agora nós vamos pescar muitos homens. Ele teve uma experiência com a bondade de Deus. Sabe qual é o problema? Às vezes você não teve uma experiência com a bondade de Deus, por isso que você tem dificuldade de falar que Deus é bom. Às vezes você não teve experiência com a autoridade de Deus, por isso que você tem dificuldade para exercer autoridade sobre a influência da sua casa, do seu trabalho, da sua célula, porque você não teve uma experiência com a autoridade de Deus. Às vezes você não teve a experiência com o caráter de Deus, por isso você continua sonegando imposto, fazendo besteira, mentindo, falando palavrão, por quê? Não teve uma experiência. E nós não estamos aqui para condenar, nós estamos para falar: segue Jesus. Como a palavra de Deus fala: comei de mim, vede como eu sou bom. Não tem como, meus irmãos. É só tendo uma experiência com o Senhor Jesus. E quando você tem uma experiência com Deus, via Cristo Jesus, que se manifesta através da pessoa do Espírito Santo, a sua vida não é mais a mesma. O que vai acontecer com isso? Você vai começar a pregar para as pessoas. E aí você vai falar com realidade. O que você vai falar com realidade? Foi no dia, ontem à noite, hoje de manhã eu tive uma experiência com Deus. Olha, eu estava falando com Deus e Deus lembrou de você. E você começa a falar: olha, Deus falou que você estava com depressão. Deus falou eu estava orando por você. Fala, tenha vergonha não, meus irmãos. Eu estava orando por você nas minhas orações nesses dias, e Deus me trouxe uma lembrança. Eu não sei se está acontecendo alguma coisa no seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação ao seu sonho, mas Deus está falando que Ele te ama. Fala. Nós pregamos aquilo que nós experimentamos, nós pregamos aquilo que nós vimos, nós pregamos aquilo que nós comemos. Você quer ver uma igreja prosperar e crescer? Uma igreja que tem experiência com o Senhor todos os dias. Eu gostaria que você se levantasse. Você que tem dificuldade na área financeira, você que tem dificuldade na área sentimental, você que tem dificuldade na área emocional, não sei quais são as suas dificuldades, mas Paulo tinha uma dificuldade na sua área ministerial. Moisés tinha uma dificuldade sobre a autoridade, como exercer a sua autoridade. Pedro, ele tinha uma dificuldade na sua vida pessoal, mas tudo mudou. Não foi por conta de homens, não foi por conta de mulheres, mas foi por conta de uma experiência com Cristo Jesus. Nós vamos ter um encontro no final de semana. Essas pessoas vão ter uma experiência com Jesus, mas quem que vai pregar para elas? Quem que vai falar para elas? Você que vai falar das experiências que você vive. Por isso que é muito importante você continuar amando o Evangelho da Graça, você continuar amando a presença de Deus, você continuar amando a igreja. Mas como que isso acontece, meus irmãos? É racional. Quanto mais intimidade eu tenho, mais poder é liberado. Quanto mais experiência tenho, não só consciência de autoridade eu vou ter, mas experiência de autoridade eu vou liberar sobre o reino espiritual. Se o inferno não tem autoridade sobre o próprio inferno,
Você tem, meus irmãos. E você? Nós temos aí 7 dias mais ou menos, vai para o encontro. 6 dias, né? 5 dias. Você quer ter uma experiência com Deus. Eu não sei qual hora da sua vida que você precisa ter uma experiência com Deus, mas você precisa ter uma experiência com Deus. Todos precisamos. Eu gostaria que você viesse aqui à frente e falasse: Senhor, toca nessa área. Senhor, fala na minha vida. Senhor, se revela. Senhor, eu não quero eu conduzir as coisas. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui para ser experimentado pelo Senhor. Eu estou aqui para comer do Senhor. Eu estou aqui para presenciar. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Se esse é o seu desejo, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Deixa eu te falar uma coisa. Preste bem atenção. Eu vivo o que eu prego. Você pode ter certeza que eu fiquei uma semana meditando sobre isso. As primeiras pessoas que deveriam vir nesse apelo é o pastor, seu pastor. O segundo batalhão que deveria vir para esse encontro são os obreiros. O terceiro batalhão são os discipuladores. Porque nós só transferimos daquilo que nós recebemos do Senhor. E depois vai vir os líderes. E depois vai vir os membros. Às vezes eu faço um apelo, você fica aí no seu quarto esperando, meditando. Meus irmãos, como eu falei para você, experiência nós compartilhamos. Se a pessoa quer acreditar, o problema é dela. Simplesmente eu compartilho do que eu falei do Senhor. Ele entrou na minha vida e mudou. Agora, experiência, o que gera na minha vida e na sua vida? Convicção. Se não tem convicção, é falta de experiência. Mas as pessoas precisam ouvir daquilo que você experimentou, da sua convicção. Não tem como. Eu preciso experimentar do Senhor todos os dias. O seu obreiro precisa experimentar do Senhor todos os dias. O seu discipulador precisa experimentar do Senhor todos os dias. E não vir no apelo, você está dizendo: eu não preciso. Agora, quando você vir do apelo, está dizendo: eu preciso. Na verdade, você não só precisa, como você não só deseja, mas como você precisa. E é isso que vai manter o seu ministério aceso, incendioso, ardente, cheio de expectativa, cheio de vigor, cheio de força. Por isso vem através do que? De intimidade. Amém? Eu vou falar de novo. Você quer ter essas experiências com o Senhor? Vem aqui à frente e nós vamos orar. Eu não vou impor as mãos sobre você hoje. Eu vou falar para Deus. Você acha que que você acha que precisa acontecer no seu casamento? Você acha que seu marido precisa virar mais homem segundo sua concepção? Ou você precisa ter uma experiência com Deus? Você, em relação à sua esposa, você acha que a sua esposa precisa mudar alguma coisa? Ou você precisa ter uma experiência com o próprio Deus? Em relação aos seus filhos, você acha que seus filhos precisam mudar? Ou você precisa entender que os seus filhos precisam ter uma experiência com Deus? A sua célula, o que essa célula precisa acontecer? A sua célula precisa mudar segundo a sua concepção? Ou essa célula precisa ter uma experiência com Deus? Todos os cortes no Evangelho, na Palavra de Deus, todos os cortes, mudanças de paradigmas, mudanças de estações, todos aconteceram com base numa experiência poderosa. Amém? Vamos louvar o Senhor.